Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Manhã Sul, para você, internauta, boa tarde. Nós estamos iniciando o entrevistado do dia e a nossa entrevistada hoje, doutora Melissa de Andrade Dutra. Ela é médica geriatra e como tema, idosos e o mal de Alzheimer. Doutora Melissa, seja bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, fico honrada com o convite. Boa tarde, Modeira Lopes, boa tarde, ouvintes da rádio, todos os internautas aqui. Isso é importante quando a gente tem uma oportunidade de falar sobre o ser humano, em especial falar dessa idade tão importante, que é a fase que é entendida como a pessoa idosa, e os cuidados, E importante também a gente conhecer um pouco a doutora Melissa, filha de Manhuaçu, Filha de Manhuaçu, Sou filha do José Salvador, Ele trabalha com venda de imóveis e a minha mãe, Neuza. Eles eram coordenadores ali do Santo Antônio, A gente, a vida toda morou ali, saí para estudar para Belo Horizonte e agora dá um ano retornando aqui para Manhuaçu. Formada na UFMG, Sim, formada na UFMG, fiz estudos, acabei meus estudos de geriatria agora na UFMG, retornando aqui para Manhuaçu. E por que essa opção pela geriatria? Então, interessante, Quando eu fui fazer minha residência de clínica médica, eu tinha certeza que eu ia ser cardiologista. Aí, no meu último ano, eu fui fazer um estágio na geriatria, porque eu sabia que eu tinha que estudar idoso, O cardiologista, majoritariamente, vai atender algum paciente idoso. E na primeira aula do meu primeiro estágio em geriatria, eu vi que o meu caminho seria a geriatria, Porque eu vi um slide, esse slide do meu professor Edgar, ao qual eu tenho muito carinho, me ensinou tudo sobre geriatria, fala o seguinte: um tempo estimado de vida, máximo hoje identificado, por volta de 120 anos. Então, considerando que na fase da infância nós passamos 12 anos, na fase da adolescência nós passamos 6 anos, ou seja, dos 12 aos 18 anos. Na fase adulta, que a gente chama fase da adultez, dos 12 aos 60 anos, ou seja, por volta de 48 anos. E na fase da velhice, dos 60 aos 120 anos, ou seja, a maior parte da nossa vida a gente passa na velhice hoje. Então, nesse momento eu parei assim, poxa, por que ninguém me falou isso? Aí eu decidi ser geriatra para poder entender como é que funciona o envelhecimento e poder, assim, cuidar dos meus pais. E o melhor que nós podemos também, já na primeira conversa, identificar é que o conhecimento que você adquiriu, você tem que trabalhar para levar esse conhecimento até as pessoas. Com certeza, porque às vezes é uma informação que a gente passa e que de fato transforma a vida da pessoa. Então, por exemplo, uma coisa simples, o idoso precisa de ter rotina. Todos nós, na verdade, Então, assim, a gente pega aspectos lá da infância e que a gente traz aqui para o envelhecimento. Então, assim, um idoso com rotina, ou seja, a hora que ele acorda, sempre a mesma hora, o que ele vai fazer depois? Tomar o café, aí depois ele vai tomar banho, vai dar uma volta, aí depois ele almoça, depois ele dorme, toma café de novo, vai fazer alguma leitura. A previsibilidade do dia, isso faz com que a pessoa fique mais calma. E às vezes a gente consegue até tirar a medicação só pela essa tranquilidade da previsibilidade, que é a mesma coisa que a gente faz com uma criança. Então, por exemplo, recentemente caiu um paciente meu da cama, idoso. Aí eu brinquei com a família. Se vocês deixam uma criança de 3 meses na cama, não pode, rola. Então, assim, da mesma forma, a gente tem que ter esses cuidados mais adequados com o idoso, porque acaba que o idoso, alguns tipos de idosos, a gente vai falar sobre isso, são os idosos mais frágeis, que realmente eles precisam de mais cuidados. Perfeito. E essa preocupação com todos os aspectos da saúde dessas pessoas, Sim, é interessante, vou até abrir um parêntese, a gente está fazendo um trabalho aqui pela prefeitura, que é um questionário da UFMG, que a gente está trazendo para cá algumas tecnologias, que chama IVCF-20, que é o Índice de Vulnerabilidade Clínica Funcional, que a gente está trazendo esse material aqui para Manhuaçu, que a gente consegue, de forma simples, em 10 minutos, Moreira, a gente fazer um levantamento da saúde global daquele paciente, seja do aspecto cognitivo, seja do aspecto do humor, da mobilidade, da comunicação. Então, por exemplo, aqui a gente identifica, por exemplo, se o paciente está com perda auditiva. E trazendo alguns estudos, saiu um estudo do Lancet,
que é uma revista importante, mundial, que só o fato da pessoa, né, ter uma perda de audição, isso impacta em 8% a possibilidade dela de ter Alzheimer. Então, não é só o simples fato da pessoa começar a ter dificuldade de escutar. Isso impacta diretamente na vida da pessoa, porque uma pessoa começa a ter dificuldade de escutar, o que ela vai fazer? Vai ficar, vai ter que toda hora ficar perguntando. Automaticamente ela se isola socialmente. E o que isso desencadeia? Depressão. E o que a depressão pode desencadear? Um aspecto cognitivo, por exemplo, um quadro demencial. Então, uma série de consequências, né, reações. Né? Então, assim, às vezes chega aquele paciente, né, no posto de saúde complexo, cheio de problemas, e que através desse simples questionário a gente consegue trazer Isso é uma pesquisa. Pode virar uma pesquisa, mas isso é um questionário simples que a gente consegue fazer um levantamento, por exemplo, por posto de saúde, para implementar medidas públicas de acordo com a realidade, de acordo com o contexto daqueles pacientes dos postos de saúde. Perfeito. Agora, como que nós podemos definir quem é o idoso? Ótima pergunta. Então é o seguinte, essa questão do idoso, a gente consegue discriminar 3 grupos de idosos. Porque quando a gente pensa em idoso, eu não estou pensando em doença, eu não estou pensando em idade. Por quê? Tem um idoso, por exemplo, que tem 70 anos, tá? Existe um idoso de 70 anos no hospital acamado, não existe? Sim. Existe um idoso de 70 anos correndo na rua, não é possível? Da mesma forma, se a gente pensar em doença, existe um idoso com hipertensão no hospital acamado, não tem? Não existe um idoso de hipertensão caminhando na rua sem problemas. Então, o que define a saúde do idoso? São 2 aspectos importantes, que é a autonomia e a independência. Que isso são as bases da funcionalidade. Eu espero que o meu paciente idoso, Moreira, ele seja capaz de fazer as coisas que ele queira fazer. Ponto. Independente da idade dele, independente se ele tem alguma doença. Porque provavelmente os pacientes vão ter alguma doença. Dificilmente alguém vai envelhecer sem nenhuma doença. Mas essa doença está impactando na vida dele, ou seja, está dificultando ele de fazer as coisas que ele quer no dia a dia. Então, por exemplo, tem um idosinho que toda terça de manhã vai lá na loteria comprar a telecena dele, tá? O que eu espero do meu paciente idoso? Que ele acorde de manhã, lembre que é terça-feira, queira ir na loteria e comprar a telecena dele. Ou seja, a autonomia dele, a capacidade de decisão dele tem que estar preservada. E o que faz a autonomia? O que forma a autonomia da pessoa? A cognição, ou seja, a memória de saber que é terça-feira, de saber o que é telecena, e o humor, a vontade. Nossa, eu quero ir. Iniciativa. Exatamente. Que a depressão impacta nisso. Ou seja, a autonomia desse paciente tem que estar preservada, dessa pessoa, de todas as pessoas. E, ao mesmo tempo, a independência tem que estar preservada. Ou seja, ele sabe que é terça-feira, ele sabe que é telecena, ele quer ir lá e ele tem que ser capaz de chegar. Ou seja, a independência, que é a capacidade de realizar aquilo que se decidiu. Então, para uma pessoa ter a independência preservada, ela tem que ter a mobilidade preservada, ou seja, capacidade de andar mesmo. E a comunicação, capacidade de olhar, por exemplo, de atravessar a rua, de escutar o barulho do ônibus, para chegar lá na telecena, pegar o dinheirinho, comprar a telecena, trazer o torro para eu chegar em casa. E nisso, em 5 minutos a gente consegue identificar esse aspecto. E isso que faz com que uma pessoa idosa seja uma idosa robusta, ou seja, a autonomia e a independência dela está preservada, ou seja, esse é o grupo dos idosos robustos. Quando a pessoa começa a ter a dificuldade de fazer as coisas do dia a dia, ou seja, não começa a enxergar, começa a esquecer, que é o quadro do Alzheimer, começa a ter dificuldade de chegar onde ela quer chegar, começa a estar desanimada, isso a pessoa vai perdendo que é a funcionalidade dela. E ela vai se fragilizando, ou seja, vai perdendo a vitalidade dela, a robustez. Não é uma pessoa ativa. Isso, né? Ou seja, esse é o momento de se procurar ajuda. Por quê? Se antes ela fazia, agora ela está começando a ficar dependente das pessoas para fazer qualquer coisa, seja para chegar na loteria, para lembrar, ou para fazer com que alguém faça por ela, que ela está desanimada, isso não é normal da idade. Essa pessoa, ela se torna uma pessoa mais frágil. E isso a gente perpassa pelos idosos em risco de fragilização, ou seja, são pacientes que estão começando a ter esquecimento. São pessoas que estão perdendo muita massa muscular, né?
principalmente, e são pessoas com muitas doenças, que isso impacta muito, principalmente pelo uso de excesso de medicações que acabam trazendo efeitos colaterais para a própria pessoa. E aquele grupo de pacientes que são os idosos mais frágeis, que são os idosos mais acamados, que realmente precisam de cuidados para tomar são banho, mais dependentes, dependentes. Então, quem é o idoso? O idoso pode ser um idoso robusto, o idoso em risco de fragilização e o idoso frágil, que precisa de ajuda. Esses idosos em risco de fragilização, ou seja, que perderam muito peso, perderam muita massa muscular, estão começando a ter um esquecimento que está impactando na vida dele e tem várias doenças, esse precisa de intervenção imediata. Por quê? Se ele se fragilizar, dificilmente ele retorna. Mas se a gente tiver uma intervenção pontual, positiva, que a gente consegue intervir, por exemplo, aumentando a massa muscular, ele volta a ser robusto. Então, quando a gente pensa no idoso, não é doença, não é idade. E sim a funcionalidade, se esse idoso é capaz de fazer aquilo que ele quer fazer. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Nós estamos no entrevistado do dia, conversando com a doutora Melissa de Andrade Dutra, médica geriatra. E o nosso tempo, nesse momento, desperta que nós precisamos falar um pouquinho sobre o mal de Alzheimer. Sim, sim. E é muito interessante, porque normalmente as pessoas ficam com essa preocupação, né? Não raro chega no consultório, nossa, doutora, eu estou esquecendo. Eu estou com Alzheimer, né? Então, uma informação muito importante, nem todo esquecimento é doença de Alzheimer. Existem dois grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas é aquela pessoa que o esquecimento é muito perceptível por ela. Nossa, doutora, eu estou esquecendo, eu estou perdendo o compromisso, tem muita tarefa, eu não sei o que fazer e não estou bem, estou muito esquecida. Normalmente, essas pessoas com autopercepção de esquecimento, existem duas causas possíveis, ou ansiedade ou depressão. Não tem nada a ver com questão de demência. Por quê? Esses dois grupos de pessoas, ou pessoas ansiosas ou depressivas, elas não têm a atenção necessária para viver aquele momento. O ansioso está preocupado com a conta, está preocupado com o filho, está preocupado... E o depressivo também, a motivação dela não é estar ali, está em outro lugar. Isso faz com que a gente consiga tratar causas que a pessoa acha que não tem jeito, tratando com antidepressivo ou com medicamento ansiolítico ou mudanças de hábitos de vida, por exemplo, uma caminhada, atividade física, que causa um impacto positivo, né? O outro grupo de pessoas, que esse sim, que a gente tem que tomar muito cuidado, é aquela pessoa que não percebe o esquecimento dela. Quem percebe são os familiares ou o acompanhante. Doutora, eu vim aqui porque meu tio está muito esquecido, e o tio dela olha assim, não, está tudo bem. Da parte dele está tudo bem. A gente fala que é a nosognosia. A pessoa não tem o esquecimento, percepção do esquecimento dela. E se esse esquecimento está piorando com o tempo, está impactando no dia a dia, ou seja, está esquecendo o fogão ligado, chega dentro de casa, começa a se perder até dentro de casa, né? Coloca o sal no lugar era exímia cozinheira. Uhum. Começou a... Então, assim, isso não é normal da idade. Isso levanta uma chavinha que é um quadro demencial. A maior parte dos quadros demenciais realmente é a doença de Alzheimer. Mas existem outros tipos de demência. E antes da gente definir quadro de doença de Alzheimer, Moreira, existem as demências reversíveis. Ou seja, se a gente consegue tratar e a pessoa volta ao normal. Por exemplo, deficiência de vitamina. Uma vitamina B12 baixa, isso pode ser causas realmente de demência, de esquecimento, que a gente trata de forma simples e o paciente melhora. Problemas de tireoide, por exemplo. Ou, às vezes, a pessoa realmente tem que fazer uma ressonância, uma tomografia, porque às vezes tem um tumor na cabeça. Então, assim, não necessariamente esquecimento é a doença de Alzheimer. E existe o Alzheimer precoce? Sim, normalmente menos de 60 anos, Sim. né? E normalmente esses quadros são quadros realmente mais genéticos, mais familiares. Mas, né, trazendo de novo esse artigo do Lancet, mesmo a pessoa tendo essa carga genética, o impacto disso, se ela começar a se cuidar, melhorar a educação, perder peso, não ter traumatismo crânioencefálico, melhorar níveis de hipertensão, reduzir ou suspender o álcool, tratar a obesidade, tirar o fumo, tratar a depressão, melhorar o isolamento social, fazer atividade física, diabetes, né? Tem uma possibilidade de reduzir esses riscos em até 40%.
Então, essa é a boa notícia. Então, assim, situações que a gente consegue realizar hoje, né? Fazer uma atividade física direcionada, né? Tratar a perda auditiva, isso já tem impacto positivo, independente se a pessoa tem a carga genética ou não. Perfeito. O nosso tempo também lembra, né, que já estamos no finalzinho, e está bem alta, doutora Melissa, essa conscientização sobre a prevenção. Isso é o mais importante. Quando a gente pensa em qualquer doença, por exemplo, essa questão do Alzheimer, existem alterações nos neurotransmissores de processos inflamatórios que principalmente acontecem pelos nossos maus hábitos. Nossa alimentação, nossa inatividade física, o nosso sono. Muito dos problemas é porque a pessoa não tem um sono adequado. E a hora do sono é a hora, vamos dizer assim, da limpeza do cérebro. Então, é como se acumulasse toxinas que acabam inflamando o neurônio e o neurônio não funciona direito e acaba que a gente não funciona direito. Então, assim, o que eu espero de uma pessoa? Que ela seja capaz de fazer as coisas. Então, se ela não for capaz de fazer, existe algo errado. E a gente consegue já, desde agora, prevenir o futuro, que é fazendo essas orientações que eu passei aqui. Perfeito, né? Melhor trabalhar a prevenção, né? Com certeza. Porque o Alzheimer, ele não tem cura, tem? Não, infelizmente não. É uma doença lenta e progressiva que causa impactos importantíssimos para a pessoa e principalmente para os familiares, né? E infelizmente, é um quadro irreversível. Mas, a depender, né, do quadro do paciente, a gente consegue melhorar muito o conforto, né? O tratamento, o acompanhamento promove uma qualidade de vida. Qualidade de vida. Sim. A proposta é E, na dúvida, é importante conversar com os familiares, com o médico também, né? Sim, sim. Acho que o mais importante é dar orientações para a família, né? Porque normalmente as famílias chegam desesperadas, porque é muito triste, né? Meu tio, meu avô, ele era super ativo e agora ver a pessoa esquecendo a sua biografia, que é isso que a gente estava conversando. E às vezes acontece assim de uma forma bem repentina, não é? Aí esses casos, principalmente menos de 6 meses, a gente tem que levantar a possibilidade de doenças mesmo que estão causando esse esquecimento. Então, por exemplo, um tumor, né? Ou alguma alteração metabólica, porque o quadro de Alzheimer é um quadro lento e progressivo. Então, assim, é uma coisa que vai se arrastando, aos pouquinhos você vai ver a pessoa perdendo a funcionalidade dela. Mas esses quadros súbitos, em menos de 6 meses, aí a gente tem que olhar e avaliar melhor. Tá? Doutora Melissa, agradecendo a sua participação, uma boa tarde. E acredito que nós vamos ter outros temas para levantarmos aqui, quanto ao idoso, né, quanto essa forma, né, de buscar a prevenção quando chega nessa idade, né? Com certeza. Quanto mais informações passar para as pessoas, eu acho que um ambiente da casa tranquilo, isso deixa o paciente mais tranquilo. Isso se dá pela informação passada. Né? Muito obrigado, uma boa tarde. Um abraço. Muito bem, no entrevistado do dia hoje, conversamos com a doutora Melissa de Andrade Dutra, médica geriatra. O nosso tema é idosos e o mal de Alzheimer. Para você, ouvinte da Manhã, uma sua boa tarde. Para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.